Capítulo 5 da História da Sagrada Paixão de Luís de la Palma. O Salvador despede-se de sua Mãe Santíssima antes de sofrer. Certamente a Virgem Santíssima não ignorava a razão pela qual o Filho de Deus se fez homem em suas entranhas, para redimir a linhagem humana através de cruéis sofrimentos, com o derramamento do seu sangue e com a morte de cruz. Ela sabia-o, primeiramente, pela leitura e meditação da Sagrada Escritura, ainda antes de seu filho se encarnar. Em segundo lugar, sabia-o por causa da profecia do velho Simeão, quando ela apresentou seu filho no templo. Em terceiro lugar, devido às frequentes conversas que terá tido com seu filho sobre isso, pois se o Senhor avisou tantas vezes os seus discípulos sobre a sua morte, muito mais terá avisado a sua mãe, e assim, provavelmente, tinha longas conversas a sós com ela, dando-lhe entendimento e luz sobre as Escrituras e mostrando-lhe que convinha que ele sofresse para entrar em sua glória. Se o Salvador revelou a sua paixão várias vezes aos seus discípulos, quanto mais o terá feito em particular à sua mãe, para consolar-se e descansar nela? Pois, como os discípulos não entendiam esse mistério, o Senhor encontrava neles pouco alívio ao falar disso. Quando ele revelou a sua paixão pela primeira vez, quiseram convencê-lo a não padecer. Assim agiu São Pedro. Quando ele tornou a falar sobre a sua paixão, os discípulos perderam a esperança de impedi-lo, pois viram que o Salvador ia, de fato, padecer e ficaram tristes e cheios de temor. Depois, enquanto ele rezava no Horto das Oliveiras, mesmo prevenidos e repetidamente avisados, e vendo que o mestre, angustiado, procurava consolar-se com eles, adormeceram, pois tinham os olhos pesados de sono. Assim, os discípulos sempre lhe davam trabalho. Algumas vezes tinha que repreendê-los pelo zelo indiscreto, outras animá-los e consolá-los na fraqueza. E outras vezes tinha que exortá-los com a sua doutrina e armá-los contra a tentação. E se mesmo assim o Senhor insistia em partilhar com eles a sua dor e buscar consolo onde encontrava tão pouco, como não acreditar que ele fazia o mesmo com a sua mãe? O quanto não terá descansado nela, partilhando os seus cuidados e angústias. Quantas calúnias, inveja, ódio e perseguições dos judeus não deve ter-lhe contado. Com quantos detalhes não a terá avisado do modo como terminaria aquela borrasca e tempestade e como, por fim, seria submergido pelas ondas. Não se pode duvidar de que muitas vezes e detidamente ele terá conversado sobre essas coisas com a sua mãe, buscando alívio e consolando-se com ela. E ela entendia profundamente este mistério, aceitava-o plenamente, conformada, oferecia-o com muita devoção e sentia-o com muita ternura. Por fim, ela tinha um coração muito semelhante e muito unido ao de seu filho. Assim, não só como não acreditar que esta senhora meditava a paixão frequentemente e continuamente, pois o amor e a dor conduziam-na a esse pensamento. Como não sentiria dor e não experimentaria o que Simeão tinha profetizado: uma espada transpassará a tua alma, sempre que pensava na paixão de seu filho? Sempre que via ou pensava no corpo de seu dulcíssimo filho, sentia os tormentos que cada um de seus membros sofreria. Imaginava a cabeça com os espinhos, o seu rosto esbofeteado,
as costas açoitadas, os pés e as mãos com os cravos, o seu lado atravessado pela lança. E sempre que abraçava o seu filho, abraçava juntamente em seu coração todas essas dores e afrontas e dizia: o meu amado é para mim como uma bolsa de mirra colocada sobre o meu peito. Isso despertava na Virgem uma grande admiração e um ardentíssimo amor, pois com a luz que o Espírito Santo lhe comunicava, conhecia bem a altura da majestade de Deus, a pequenez e a maldade dos homens e a amargura dos tormentos que por eles Jesus padeceria. E meditando todas essas coisas no seu coração, compreendia a grandeza da caridade de Deus e o inestimável benefício que fazia a todo o gênero humano e também o seu próprio papel tão privilegiado. Essa compreensão gerava em seu casto e humilde coração um profundo agradecimento e fervorosíssimo amor a Deus, e igualmente uma grande e acesa caridade para com os homens, aos quais via que Deus estimava tanto que para salvá-los entregou o seu filho a uma morte tão ignominiosa e amarga. Assim nascia em suas entranhas a misericórdia e a piedade para com os miseráveis pecadores, desejando entregar-se inteiramente o quanto fosse possível à salvação deles. Nisso deve apoiar-se a nossa esperança. Ela nunca se cansará de advogar por nós, pois ao cuidar de nós cumpre também o objetivo pelo qual o seu Filho veio ao mundo e nos faz merecer a redenção e o sangue que o Senhor derramou por nós. A Santíssima Virgem, tendo sido preparada com tanta clareza por esses colóquios e pela profunda e contínua meditação da paixão de seu Filho, e sabendo que aquela era a noite em que ele seria entregue à morte, foi para junto dele em Jerusalém e recolheu-se, com outras santas mulheres que costumavam acompanhá-la na mesma casa onde seu filho celebraria a Páscoa. E embora ela não estivesse, como é de se supor, no mesmo aposento em que seu filho estava com os seus apóstolos, sabia tudo o que o Salvador fazia, dizia e ordenava. Ela, com sua grande caridade e humildade, terá preparado a ceia, como o fez muitas outras vezes, e não se recusaria a fazer nenhuma tarefa, por mais humilde que fosse, sabendo que seu filho lavaria com as suas mãos os pés dos apóstolos. Ela compreendeu como seu filho deu-lhes o seu corpo para comer e o seu sangue para beber sob os acidentes do pão e do vinho, e como instituiu esse divino sacramento para que durasse para sempre na igreja. E ela, que estava mais invadida pelo amor de seu filho e mais iluminada pelo Espírito Santo do que qualquer outra criatura, soube reconhecer como ninguém a altura desse mistério e estimar a imensidão desse benefício, e agradeceu de coração essa consolação que lhe ficaria na ausência de seu filho, durante o resto de sua peregrinação terrena. Ali, por fim, terá permanecido para ouvir, tanto quanto possível, o longo discurso com o qual seu filho despedia-se dos seus apóstolos, aguardando a conclusão daquela despedida tão amorosa. Ao acabar o sermão, o Salvador levantou-se com grande determinação e seus discípulos o imitaram. E todos deram graças e cantaram louvores a Deus, provavelmente entoando alguma oração ou canção com que costumavam dar graças depois da refeição, e a qual se referem os evangelistas quando dizem, depois de cantar o hino. E se esse hino que costumavam cantar, como alguns pensam, eram 7 salmos inteiros, desde o Salmo 112, que começa com Laudate pueri Dominum, até o Salmo 118, que começa com Beati Immaculate envia.
pode-se concluir o quanto o Salvador sabia dar graças ao seu eterno Pai por qualquer benefício, pois numa noite de tantos temores, de tantas dores, deu graças, depois de sua última ceia, vagarosamente e cantando, dando-nos exemplo de gratidão e de obediência à lei de Deus. Quando tiveres comido e tiveres saciado, bendirás e darás graças ao Senhor teu Deus pela excelência, pela excelente terra que te deu. A Santíssima Virgem, ao ver o seu filho em pé, retirou-se secretamente de seu aposento para esperar o último abraço e a despedida que tanto lhe doeria. E ouviu entrar com tranquilidade e a calma de sempre, o rosto iluminado por ter lavado os pés dos seus discípulos e pelo longo discurso que tinha feito depois da ceia, e principalmente pelo grande fervor de sua abrasada caridade. Diante dela, com o amor e reverência que sentia por sua mãe, disse-lhe: Senhora, não venho dizer coisas que não saibais, mas sim despedir-me para o que já sabeis. Muitas vezes descansei em vós falando disso. Dai graças a Deus que vos abençoou, dando-vos um filho que morrerá pela justiça. Mas para satisfazer a justiça divina e para justificar os homens e reconciliá-los com Deus. Consolai-vos, Senhora, que a recompensa será grande e a tempestade será breve. E logo voltarei para visitar-vos cheio de imortalidade e glória. Com essa jornada, cumpro o mandamento de meu Pai e faço a sua santíssima vontade. Consola-me saber que vós tereis consolo. E como o tempo urge, dai-me, Senhora, a vossa licença, a vossa mão e a vossa bênção. Que lágrimas tão tranquilas terão corrido pelo rosto da Santíssima Virgem. Que coração tão atravessado pela dor, mas tão firme e esforçado para obedecer e conformar-se com o que Deus dispunha. Que caridade tão abrasada para oferecer o Filho a quem tanto amava pela glória de Deus e pela salvação dos homens. A Virgem terá respondido: Vosso Pai, meu Filho, vos dê a bênção do céu. E terá acrescentado em seguida: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. O Salvador também terá chorado, já que se enterneceu e chorou ao ver Maria Madalena chorar a morte de Lázaro, seu irmão. E com esses sentimentos, os dois, em silêncio, ter-se-ão despedido pela última vez, abraçando-se e dando-se mútuo consentimento. E assim, o filho se terá afastado de sua mãe, e ela o terá seguido com os olhos até perdê-lo de vista. E nós devemos estimar e agradecer pelo amor com que a Virgem nos deu o seu Filho para sofrer e morrer por nós.